Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 13 de outubro de 2025. Tropas ucranianas avançam em Zaporizhia e mísseis Tomahawk não serão usados contra civis. E um depósito de petróleo está em chamas na península da Crimeia, obra de ataque de drones ucranianos na madrugada de hoje, dia 13, no horário local da Crimeia. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal, a quem não é inscrito, porque aqui você verá sempre a verdade. E quero também pedir a todos que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Uma entrevista ontem foi confirmado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ontem, domingo, que uma contraofensiva ucraniana tem obtido ganhos tanto na região de Zaporizhia quanto em uma área de Donetsk, o ponto focal do conflito, onde Kiev relatou sucessos, segundo ele falou numa entrevista para a Fox News, num programa matinal de domingo. E falou dos sucessos desses ataques e que os russos estão recuando. Na região, já há várias semanas, na região em torno da cidade de Dobropilha, que ali hoje é ainda, um centro logístico da cidade de Pokrovsk, e também é um dos principais alvos das tropas russas, onde elas tentam avançar, avançam talvez um pouco lentamente, mas a Ucrânia conseguiu fazer com que esse avanço parasse. Os infiltrados ela eliminou e passou fazendo uma contraofensiva, fazendo-os recuarem, segundo o presidente falou ontem para a Fox News. Nessa guerra que já dura aí 3 anos e 8 meses, numa frente de combate de aproximadamente 1.350 quilômetros, ou seja, uma coisa, sem dúvida, muito grande. E em Zaporizhia era uma coisa inesperada, os russos estavam fazendo ofensivas. Na minha avaliação, em Zaporizhia as ofensivas não eram muito fortes dos russos, e a Ucrânia deve ter notado isso, e fez uma contraofensiva. Os russos estavam tentando abrir um caminho para ir de Zaporizhia até a região de Dnipropetrovsk, mas antes ali passando por Donetsk para juntar-se às forças russas que ali estão e avançar sobre Dnipropetrovsk. Mas nenhuma nem outra coisa foi conseguida. É claro, para eles chegarem a Dnipropetrovsk, eles teriam que passar pelas tropas ucranianas na região de Zaporizhia. No entanto, essas tropas, elas fizeram um avanço, as tropas ucranianas que acabaram avançando em cima das tropas russas, que tiveram que recuar. Enquanto isso, no sábado, o ditador da Rússia disse que fez ganhos justamente nessa região e citou vilas e cidades que eles haviam capturado, estavam em suas mãos, e disse um número mentiroso que eles tinham capturado 5.000 quilômetros quadrados de território. E ao contrário, ontem na entrevista da Fox News, o presidente ucraniano desmentiu o que o que o ditador russo falou, e disse que as forças ucranianas infligiram pesadas perdas às tropas russas, tanto em Dobropilha como em Zaporizhia, onde os ucranianos estão defendendo e atacando em todas as direções. E também nessa entrevista, o presidente Zelensky disse que se receber os mísseis Tomahawk, eles não vão usá-los contra alvos civis, ao contrário do que faz a Rússia, ataca alvos civis. Ele disse isso também nessa entrevista para a Fox News. Ele disse que vai usar os Tomahawk apenas para fins militares, alvos militares, e os civis serão sempre preservados. A Ucrânia nunca ataca alvos civis, segundo ele. Esta é a grande diferença entre a Ucrânia e a Rússia.
Ele falou isso no programa Sunday Briefing, né? Ou seja, um briefing, é um resumo, um programa, Sunday é domingo, né? De manhã, que é feito matinalmente no domingo, da Fox News americana, né? Então, aí ele falou que é por isso que, se falarmos de mísseis de longo alcance, falamos apenas de objetivos militares. Ainda assim, o presidente Zelensky, em um discurso na noite de domingo também, na Ucrânia, já depois dessa entrevista, disse que via as preocupações da Rússia como um motivo para avançar. Aí diz ele, vimos que a Rússia tem medo de que os norte-americanos possam nos dar tomahawks, que este tipo de pressão pode funcionar para a paz, disse ele. A guerra na Ucrânia é a mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, e as autoridades russas dizem que agora estão em conflito quente com o Ocidente. Agora o discurso do ditador da Rússia é que o conflito é com todo o Ocidente, né? Se fosse isso, a Ucrânia teria que dizer, estamos em conflito com a China, estamos em conflito com o Irã, estamos em conflito com a Coreia do Norte, etc, etc, etc. Na realidade, isso retrata um desespero do ditador da Rússia, que está recuando e não tem como justificar as suas ações perdedoras na Ucrânia, inclusive perante os seus aliados que o estão ajudando. Ajudam a sua economia, mentiras que ele falava para poder vender petróleo e seus produtos, que nem isso ele pode vender agora, porque as exportações ele teve que proibir, porque está faltando combustível na própria Rússia. Então, o interessante é que o ditador da Rússia, ele retrata esse momento como um divisor de água nas relações de Moscou com o Ocidente, segundo ele. Na realidade, a Rússia foi humilhada após a queda da União Soviética em 1991. Isso diz ele, eu não acho isso. Acho que a Rússia seguiu o caminho certo, né? A União Soviética, ela desmembrou aqueles países que tinham condições de andar com as próprias pernas, ficaram andando sozinhos, um dos quais é a Ucrânia, né? E, na realidade, eles ampliaram, ele acha que a OTAN foi ampliada, invadindo o que ele considera a esfera de influência de Moscou. Não tem influência nenhuma. O país vai na direção que ele quer ir, que o seu povo decide, né? E isso ele incluiu a Ucrânia e a Geórgia. No entanto, a Ucrânia e seus aliados consideraram esta invasão uma apropriação de terras no estilo imperial e prometeram repetidamente derrotar as forças russas, que estão, de fato, sendo derrotadas no teatro de operações, em todas as frentes de combate, onde não conseguem avançar, e a Rússia, na minha opinião, é uma perdedora dessa guerra na Ucrânia. Enquanto isso, ontem à noite, um ataque na região de Feodóssia, na península da Crimeia, incendiou todo o depósito de petróleo. Drones atingiram essa instalação na península da Crimeia, que ainda é ocupada pela Rússia, né? Explosões ocorreram nessa cidade ucraniana de Fedócia, na madrugada agora de hoje, né? Hoje é dia 13 de outubro. Eu falo na madrugada porque estamos falando no horário deles, mas foi na madrugada, de fato, que ocorreu, e nas comunicações locais saiu como dia 13 de outubro. Né? Notem que a Ucrânia está 6 horas na nossa frente aqui no Brasil. Drones atacaram esse depósito de petróleo, causando um grande incêndio na instalação. Até hoje esse incêndio deve estar consumindo, que foi de muitas grandes proporções. Não sabemos ainda quando que os bombeiros vão conseguir debelar esse incêndio. E as chamas eram visíveis a muitos quilômetros, a dezenas de quilômetros de distância. As chamas, é fumaça ainda, e colunas muito maiores ainda que as labaredas. Foram ouvidas muitas sons de explosões consecutivas, além das principais. Os sistemas de defesa aéreo foram ouvidos, atirando contra os drones, mas soube-se que, né, o depósito foi atingido, ou seja, os drones passaram pela defesa aérea da Rússia na península da Crimeia, que está muito enfraquecida já, né?
o governador nomeado pelo ditador da Rússia para a Crimeia, ele confirmou o ataque, afirmou que um drone inimigo atacou o terminal petrolífero em Feodósia, foi a palavra dele, um drone, mas foram mais drones, né? E causando incêndios, e ele também afirmou que as defesas aéreas russas derrubaram mais de 20 drones e só um que conseguiu acertar e fez um incêndio de grandes proporções que abrangeu a toda a instalação. Então, outra informação que os russos gostam de dizer, que ele afirmou que está perdendo, mas não quis dizer não tanto assim, só um drone que acertou. 19 nós seguramos, ou melhor, 20 nós seguramos, então eram 21 que vieram. Mais uma dessas mentiras, acostumados com a fábrica de mentiras do Kremlin. Ao mesmo tempo, no entanto, no local, os vídeos mostravam um grande incêndio e mostravam impactos de mais drones que começaram a aparecer nas redes sociais em canais locais do Telegram. As imagens mostram uma enorme coluna de fogo, espessa, fumaça preta, que eu já falei para vocês, e segundo testemunhas oculares relataram, o brilho do fogo era muito visível de diferentes pontos e a dezenas de quilômetros, segundo eles, né? Além das informações sobre o depósito de petróleo atingido, também foi relatado um incêndio em um posto de gasolina na mesma área. Os detalhes do incidente e a extensão dos danos à infraestrutura ainda estão sendo esclarecidos. A Rússia vai procurar esconder os prejuízos que ela teve ali, como sempre. Mas com a ajuda dos locais, ali principalmente que tem muito ucraniano e tártaro morando, que são inimigos dos russos, não gostam da presença dos russos, eles vão passar informações mais detalhadas para o lado ucraniano e para o Ocidente, que hoje já deve estar replicando isso nos jornais. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, aqui vocês viram a verdade. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, vamos circular este vídeo. Vamos circular este vídeo que o canal precisa se fortalecer, precisa crescer. Conto com vocês. Obrigado a vocês que já estão colaborando. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.